Esta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta. Pergunta essa que está na Palavra de Deus. Convido todos a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 6,19. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Paulo, aquele que foi um perseguidor da igreja, tornou-se perseguido. Paulo, aquela pessoa que pensava que fazia a vontade de Deus, errava. Ele era, na verdade, humanamente falando, um doutor das Escrituras, mas não conhecia o Senhor das Escrituras. E esta é a grande diferença que marca cada um de nós. Nós até podemos conhecer as histórias que estão nas Escrituras, mas até que ponto conhecemos o Senhor nas Escrituras? Por isso, eu vou começar com esta pergunta, 1 Coríntios 6,19, que diz: não sabeis vós, depende das traduções, ou não aprenderam vocês já? Não sabeis vós que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há várias traduções que explicam. Não aprenderam vocês já que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo que Deus vos deu? Ele vive, portanto, em vocês. Por isso o vosso corpo não vos pertence. Quantos estão aqui neste lugar que já tomaram uma decisão por Cristo Jesus? Já disseram: sim, Deus, eu quero viver para ti. Quantos é que fizeram isso? Amém? Então, cada um que tomou uma decisão para Deus, ou tomou uma decisão por Jesus, tornou-se habitáculo de Deus, tornou-se templo de Deus, tornou-se santuário de Deus. Agora imaginem, antes de nós prosseguirmos, como é que cada um de vós trata um santuário, ou aquele lugar que considera santo? Como é que trata? Pensem nisso, não é para responder. Porque nesta manhã nós vamos falar sobre fundamentos, princípios ou pilares de uma vida que é influenciada por Deus. Quem vive de princípios vive segundo a dimensão divina. Porque princípios que são princípios não são negociáveis. Eu vou repetir. Princípios que são princípios não são negociáveis. Amém. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 9, e diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeiro ponto que eu quero salientar, e poderia estar aqui todo dia sobre este tema, e não chegava. Primeiro ponto que eu quero salientar é que uma vida que carrega Deus. Vocês já imaginaram isto? Se
Se vós sois templo de Deus, vocês carregam Deus. Alô? Amém. Muitos ainda não entenderam, eu vou repetir. A Bíblia diz que aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador torna-se templo de Deus. Deus habita em vós. Se Deus habita em vós, vocês carregam Deus. Amém. Para onde vão? Agora, para onde é que vocês levam Deus? Hã? Então, uma vida que carrega Deus é uma vida com influência divina. Uma vida que foi influenciada por Deus deve influenciar e não deve ser influenciado. Querem que eu repita? Uma vida que vive segundo a influência de Deus deve influenciar e não deve ser influenciada. Muitas pessoas são influenciáveis e não influenciam. Mas aqueles que carregam Deus é suposto serem influenciados por Deus e serem uma influência para a sociedade. Amém. Nós que carregamos Deus devemos ser uma influência e não sermos influenciados. Ponto número 2. Quem carrega Deus vive em honra. Vive em honra. Em primeiro lugar, honra a Deus. Depois há uma série de mandamentos que até trazem promessa. Honra a teus pais. Honra a teus pais. Quem quer ter uma vida prolongada tem promessa. Honra a teus pais. Ah, mas o meu pai, a minha mãe fez isto e aquilo e aquilo outro. Honra. É um princípio. Eu disse há pouco que o princípio não é negociável. Se nós vivermos debaixo de princípios, as coisas acontecem. Amém? Então honra os teus pais. Honra a Deus em primeiro lugar e a seguir honra os teus pais. Honra também quem um dia te ajudou quando não tinhas nada. Vocês lembram-se daquela pessoa que vos ajudou naquele momento mau, negro, triste? Lembrem-se dessa pessoa. Aquela pessoa que talvez no mínimo disse: eu vou orar por ti. Honrem essa pessoa. Uma vida que carrega Deus honra de igual forma qualquer tipo de liderança. Pois toda a liderança, diz a Bíblia, toda a liderança foi instituída por Deus. Ah, mas está escrito. Amém. Toda a liderança foi instituída por Deus. Então devemos honrar as lideranças. Como eu disse, os princípios não são negociáveis. E o princípio que é princípio, e a pessoa respeita esse princípio e vive segundo esse princípio, vive também segundo um princípio que a maioria conhece, o princípio do boomerang. Vai e volta. Se você honra, você vai ser honrado. Se você dá, você vai receber. Se você ajuda, vai ser ajudado. Se você ora, alguém vai orar por você. Um princípio funciona. Ah, mas ninguém ora por mim. Ora por essa pessoa. Ah, mas ninguém me ajuda. Ajuda essa pessoa. Ah, mas ninguém me visita. Visita essa pessoa. Ah, mas ninguém me telefona. Telefona para essa pessoa. E na medida que você trabalha nesse princípio, o boomerang vai acontecer. A Bíblia nos ensina que a honra atrai a unção. Isto é, quanto mais eu honrar os outros, a Bíblia diz: considerai-os uns aos outros superiores a si mesmo. Se você respeitar os outros. Eu tinha um pastor há muitos e muitos anos
ele até era, para mim, era um mestre das Escrituras. Ele sempre que considerava, sempre que cumprimentava uma pessoa, ele estendia a mão e dizia para todas as pessoas, inclusive a minha pessoa, porque muitas vezes o cumprimentei, sempre a considerá-lo. Sempre a considerá-lo. Era o pastor, o professor Martinez. Lembra-se dele? Sempre a considerá-lo. Sempre a honrá-lo. Então, quando eu honro, eu atraio os benefícios da honra que eu estou a transmitir. Quando eu reconheço alguém que é superior a mim mesmo, eu vou atrair os benefícios dessa honra que eu estou a passar. Por exemplo, este exemplo todos conhecem, ou pelo menos a maioria. Eliseu estava ali ao lado de Elias. E Eliseu não largava Elias. Diz a Bíblia que Elias era o profeta que fez mais milagres em todo o Antigo Testamento. Eliseu estava lá ao lado. Digo eu agora, a Bíblia não me diz, caladinho, quietinho, sempre a honrar o profeta. Estava ali o profeta que ele sabia, que ele ouvia, que ele dizia amém. No momento de Deus, porque Deus tem o seu momento, Deus tem a sua hora, Deus tem o seu tempo. Elias diz a Eliseu: o que é que queres? O que é que queres? Porquê que Elias está a fazer esta pergunta a Eliseu? Porque Eliseu sempre estava com eles, sempre estava a honrá-lo. E Eliseu, parece-me a mim que era um homem atrevido. E ele diz: quero o dobro da unção da presença de Deus que está em ti sobre mim. E assim aconteceu. Elias diz: então toma a minha capa, e se a minha capa, através das tuas mãos, abrir as águas, essa unção vai cair sobre a tua vida. Honra. Honra envolve serviço. Honra envolve reverência. Honra não é apenas um ato de admiração, plantando num solo fértil, mas é uma escolha. Honra gera conexão. Honra permite o reconhecimento do depósito de Deus no próximo, na pessoa mais próxima. Sabe que honra atrai a presença de Deus. Desde o início aqui, neste lugar, porque nós estamos a honrar a Deus. Nós temos estado a honrar a Deus e Deus está a ser manifesto com a sua presença. Estava ali, ao lado do irmão Lázaro. E eu, não sempre, mas hoje é um caso em que estou a sentir a presença de Deus de uma forma tangível. Eliseu recebeu unção dobrada. Alguém disse na história, e eu guardo esta frase porque me ajuda a entender: a unção que você honra é a unção que te alcança. Se você vê na pessoa mais próxima a presença de Deus e você honra essa presença de Deus no seu próximo, você vai atrair essa presença para si mesmo. Amém.
A unção na Bíblia simboliza capacitação de Deus, consagração pelo Espírito Santo. João diz assim: a unção que vocês receberam dele fica em vós, e a unção vos ensina todas as coisas. O salmista, no Salmo 23, diz: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos a unção de Deus, essa unção quebra todo e qualquer tipo de jugo. Amém. Você tem que saber a sua posição, tem que saber quem é e falar as coisas segundo a palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Sabe que a unção de Deus é a presença de Deus? Há um tempo atrás, muito lá atrás, eu ouvi uma explicação que a unção de Deus, o óleo de Deus sobre a nossa cabeça, como diz o salmista 130, no Salmo 133, é como que um óleo. Quantos já aqui experimentaram alguma vez, ou pelo menos uma vez na vida, ir a um massagista? Massagista. A presença de Deus, ou o óleo da unção, é como que a massagem de Deus sobre si. Para tocar nos pontos fulcrais e dar-lhe vida. Amém. A presença de Deus, ou a unção de Deus, é o favor de Deus, é a presença de Deus na sua vida. Então, em terceiro lugar, uma vida que carrega Deus é uma vida de intimidade, cumplicidade, reciprocidade, coerência e equilíbrio com a revelação adquirida. Há uns dias atrás, alguns de nós estavam a discutir no bom termo da questão: mas deve-se fazer assim, deve-se fazer assado, deve-se fazer cozido ou frito. Cada um vive com a revelação que tem. E eu não tenho que achar: mas eu acho que é isto, é aquilo, é aquilo outro. Não. Porque cada um de nós, vou dizer assim, cada um de nós tem a sua idade. Cada um de nós tem a sua aprendizagem. Cada um de nós tem os seus princípios. Cada um de nós tem a sua educação. Cada um de nós tem a revelação. Porque uns leem mais, outros leem menos. Uns têm mais tempo para estar com Deus, outros têm menos. Então cada um tem a sua revelação. Então devemos viver em equilíbrio com a revelação adquirida. Equilíbrio também é um fruto do Espírito. Se o Espírito de Deus vive em nós, porque a Bíblia diz que vive em nós, então eu vivo em equilíbrio. Quarto, uma vida que carrega Deus é uma vida plena, que vive promovendo comunhão e unidade. Se eu carrego Deus, eu não vou promover divisão. Se eu carrego Deus, eu não vou promover excomunhão. Excomunhão. Eu vou promover comunhão. Amém? Amém. Uma vida que carrega Deus, sim, é uma vida de constante oração. Quem é que vive em família aqui? Ok, vocês passam desde manhã à noite sempre falar com os seus irmãos, os seus pais, os seus... Não. No mínimo, dizem bom dia, olá.
No mínimo, dizem no final do dia, então, como é que foi o teu dia? Sim ou não? Sim. Comunhão. Oração. Comunicação. Então, quem vive com Deus dentro de si também vive numa partilha constante. Vive oferecendo a sua vida para os outros. Coloca em prática os princípios de dar, os princípios de honra. Então hoje, e pela graça de Deus, hoje estamos aqui muitos da igreja local. Eu quero transmitir que nós vamos entrar numa fase nova. Uma fase de muita oração e jejum. Temos que abrir as portas para que quem está perdido no mundo possa entrar. Então pense nisso. Pense em abrir as portas de sua casa para você partilhar o Evangelho. Pense em abrir as portas de sua casa para você convidar um vizinho a tomar chá. Pense em abrir as portas de sua casa para dizer ao vizinho: posso orar por si? Eu creio em Deus. Posso orar por si? Pense nisso. Temos que promover ações que possamos comunicar Deus à igreja, Deus ao mundo. Nós temos que comunicar Deus ao mundo. Porque afinal de contas, nós carregamos Deus, sim ou não? Sim, sim. Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Está melhor. Se nós carregamos Deus, imagine, quando você vai nos transportes públicos para o trabalho, no seu carro próprio para o trabalho, você terá a transportar Deus para o trabalho. Quando você chega no trabalho, você transporta Deus no seu trabalho. Então cuidado, lembra-se daquilo que eu disse no início. Como é que você trata o santuário de Deus? Dá para pensar um bocadinho ou não? Se você acorda num dia assim, naqueles dias que o português diz, acordou com os pés de fora, e você começa a dizer, porque é que hoje acordei com os pés de fora? Cuidado, porque você está a falar do tempo de Deus. Deus habita em si. Amém? Amém. As coisas não estão a correr como era esperado. Cuidado, que Deus habita em si. Mas isto, mas aquilo, mas aquele outro. Se você tomou partido de Deus e disse, Deus entra na minha vida, você tem que cuidar do santuário. Porque o santuário de Deus tem que ser cuidado. Amém? Amém. Então quando você vai sair daqui hoje, vai pensar um bocadinho. Vai almoçar, com certeza. Vai ter com alguém da sua família ou não. Mas se está a pensar em ter com alguém da sua família, aproveita, deixa para perguntar: Deus, posso partilhar a tua vida com a minha família? Deus, posso partilhar a tua vida com o meu amigo, com o meu colega, com o meu vizinho? Antes de eu finalizar, eu quero vos dizer uma coisa. É muito importante. Jesus está a voltar. Jesus está às portas. Todos os sinais que estão a acontecer no mundo nos dizem que Jesus está às portas. Ninguém, a
Bíblia diz que ninguém pode dizer o dia nem a hora. Mas os sinais nos dizem que está para breve. Então é a missão da igreja. Porque igreja, quero retificar aqui uma coisa. Igreja não é os cultos dentro de um espaço. Igreja é cada um. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu bairro. Isso é igreja. Amém. E a igreja deve orar pelo seu vizinho, orar pelo seu amigo e até pelo seu inimigo. Até por aquele que não entende e que, enfim, fala coisas que não deve. Mas Jesus e Estevão também, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém. Então, se alguma vez alguém disser alguma coisa contra você, pode orar assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. E se por acaso você for atrevido o suficiente para dizer estas palavras em frente à pessoa, a pessoa vai ficar completamente desarmada. Afinal, Ele quer o bem. Amém? Porque a partilha do Evangelho, a partilha da Boa Nova, consegue curar a mente do outro, consegue curar o coração ferido, magoado. Quem carrega Deus deve viver como Deus. Amar, perdoar, abraçar, dar mais uma chance. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Estamos cá? Amém. Então vamos ficar de pé.